Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria entre o curso de Direito da FIB e a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos que sejam de interesse de toda a comunidade. E hoje, para tratar de direito do consumidor, que é um tema palpitante para toda a população, eu recebo o advogado e presidente do Conseg Centro-Sul, Dr. Guilherme Bassi. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, César. Agradeço a abertura, que realmente direito do consumidor é uma matéria que precisa ser tratada e trazer conhecimento da comunidade. É importante que realmente o cidadão seja investido de conhecimento para poder se posicionar de forma correta em algumas situações que todos nós estamos na possibilidade de acontecer. Sem dúvida, não. Na realidade, o que nós temos aí de muito marcante na questão que envolve o direito do consumidor é o Código de Defesa e Proteção do Consumidor, que na verdade é uma lei, a Lei 8.078 de 1990, não é uma lei tão nova, é uma lei que está aí na vida das pessoas desde o ano de 1990 e na realidade nós temos aí que destacar na realidade teve uma grande inovação, esse código surgiu, o direito do consumidor, nós ainda estamos aprendendo a lidar com ele, mas na verdade aí nós temos uma inovação que foi trazida com essa legislação. Sim, sim. Na verdade, muito embora o código seja um código antigo, o que é importante se colocar é que de 90 para cá, muito embora a entrada em vigor tenha acontecido na década de 90, você precisa de um tempo de maturação das informações dentro da cabeça dos magistrados que aplicam a lei. Então é natural que com o andar do tempo a legislação ela sofra paulatinamente, etapa por etapa, são degraus que são iniciados em determinados entendimentos. Uma das coisas que é bastante legal se posicionar em relação a isso é que o Código de Defesa do Consumidor, César, ele trouxe de forma bastante clara uma separação entre as relações que eram meramente civis e, vamos de certa forma colocar mesmo que classificou essas ações que, muito embora civis, guardavam uma direta, uma íntima relação com a relação de consumo. Ele trouxe mudanças tanto objetivas, que são aquelas mudanças que são fáceis de se compreender, na verdade a própria lei já traz a informação de forma bastante objetiva, um determinado prazo que muda, mas também mudanças subjetivas que servem para orientar o magistrado da melhor forma, como de repente ele precisaria se portar diante de uma determinada circunstância que a própria lei às vezes não prevê de forma objetiva. Então é essa mudança de mentalidade do sistema judicial que também foi trazido e é uma grande inovação para os consumidores. Sem dúvida, e é uma situação que ainda, mesmo sendo um código, uma lei, uma legislação de 1990, nós estamos ainda vivendo um período de maturação, né? Exato. O que a gente percebe, inclusive sou advogado militante na cidade de Bauru, a gente percebe que alguns magistrados da área civil, eles são mais tendenciosos à aplicação do Código de Defesa do Consumidor, outros são um pouco mais relutantes. Uma das grandes inovações que a gente recebeu com a implementação do Código de Defesa do Consumidor é a questão da relativação de um princípio constitucional que a gente aprende na faculdade, Pacta Sunt Servanda. Ele, até antes do Código de Defesa do Consumidor, a gente tinha muito claro que se a parte é maior, se ela é capaz, se ela entende o que está sendo contratado e se ela se compromete com aquilo, não tem o que discutir. O Código Civil ele é bastante objetivo nessa questão em relação ao que você contratou precisa ser. Sob todos os aspectos precisa ser cumprido, logicamente existem exceções, mas o Código de Defesa do Consumidor ele trouxe de certa forma uma relativização em relação a isso. Tratando a respeito das cláusulas abusivas, normatizando a respeito da questão do contrato de adesão. Então você percebe que, na verdade, o que ele tenta fazer de forma bastante objetiva dentro do nosso ordenamento jurídico é inserir a figura do Estado dentro desta relação que, pela determinação
estritamente civil, ele estaria completamente fora, afinal de contas, como bem coloquei, são maiores e capazes contratando. É uma dificuldade muito grande que existe aí na questão do consumidor, é aquela situação onde todas as provas estão na posse do fornecedor do produto ou serviço, ou seja, o consumidor compra um determinado produto ou ele consome, entre aspas, aí um determinado serviço e na realidade ocorre algum problema tanto em relação ao serviço quanto em relação ao produto, isso mais até em relação ao produto, e para ele ingressar com uma ação judicial para ser ressarcido, vamos imaginar assim, o que ocorre é que muitas vezes as provas da lesão que ele sofreu não estão na sua esfera, e sim estão na posse do fornecedor. Essa é uma dificuldade muito grande que o consumidor se depara hoje. Sim, e na verdade a grande questão é que dentro da ação judicial a gente tem uma máxima também que obedece à determinação civil, no sentido daquele de quem alega responde pelo dever de provar. Via de regra, a gente aprende isso na faculdade e usa na vida prática quando vai falar com os clientes, o papel ele aceita qualquer tipo de informação. Na verdade, eu posso dizer que a pessoa foi atropelada, não numa relação de consumo, mas eu posso dizer que uma pessoa foi de repente atropelada, quando na verdade a pessoa nem em Bauru estava. Então, toda a questão que envolve uma discussão judicial, ela necessariamente precisa ser pensada sob essa perspectiva de o que se consegue provar, além do que se consegue dizer. Por quê? Dentro do processo, o juiz está aberto a qualquer tipo de alegação, o juiz está aberto a qualquer tipo de entendimento de partes. Então, ele precisa, de certa forma, não, logicamente, ignorar o que é alegado, mas preferencialmente optar pelo que, além de alegado, é provado. E aí o Código de Defesa do Consumidor apresenta, entre diversas outras inovações, uma forte e muito importante inovação trazida pelo seu artigo 6º, que, como comentei, especificamente isso é uma inovação objetiva trazida, que é o ponto da inversão do ônus da prova. O ônus de provar, como eu comentei, é da pessoa que alega, e existe numa determinada circunstância, dentro de alguns determinados requisitos, a possibilidade de o juiz, entendendo pela realidade apresentada pelo consumidor, o termo da lei é verossimilhança das alegações. Se ele entende que aquilo que o consumidor diz tem cara de que está se dizendo a verdade, as provas trazidas apontam para o lado onde está se dizendo que o consumidor entende que seja o que aconteceu. Nessa circunstância, somada claramente a relação entre o consumidor estar hipossuficiente em relação ao fornecedor, ou seja, a gente tem uma realidade onde o fornecedor tem um poder de prova muito maior, o fornecedor tem um poder de armazenamento de prova muito maior, um poder de perícia muito maior do que o consumidor. Convenhamos, a grande parte das relações de consumo acabam tendo essas características. O juiz pode, reconhecendo essas duas realidades, entender que, na verdade, a obrigação, o ônus de fazer prova das alegações não é do consumidor, que originalmente apresentou uma realidade, mas do fornecedor, que está dizendo uma realidade paralela. Então, de repente, o fornecedor diz que pagou e o consumidor diz que, na verdade, não foi pago. O consumidor ele vai ser beneficiado de um benefício, beneficiado de um instrumento judicial, onde ele teria a desincumbência de trazer essa prova no processo e transferiria para o fornecedor. Isso é um grande avanço, porque às vezes nem tanto para o consumidor era enfrentada essa dificuldade, mas principalmente a pessoa que estava zelando pelo direito dele. De repente o advogado ou até mesmo o juiz, nos casos do juizado, quando não se tem a figura do advogado, é uma facilidade tremenda para o consumidor, que às vezes ele não tem nem noção disso, de o quanto isso facilita para ele dentro do processo. Uma outra questão aí que os consumidores, via de regra, têm muitas dúvidas e muito se fala, e às vezes se fala até erroneamente, é a questão de prazos e garantias de produtos. As pessoas falam, não, o prazo é tal, o prazo para eu reclamar é tal, a garantia é tanto, é isso, é aquilo.
O que existe, na verdade, aí na cabeça do consumidor, e cada pessoa fala uma coisa, é a questão desses prazos e garantias, como é que se define, como é que se contam esses prazos, né? Exato. Na verdade, César, o que a gente percebe com o Código de Defesa do Consumidor neste ponto específico é que depois de reconhecida que uma determinada relação é uma relação de consumo, o que preciso de forma bastante objetiva pontuar que é importante o reconhecimento do magistrado em relação a isso, é o fato da contagem desses prazos e como que como esse direito é encarado dentro do processo. A primeira coisa que precisa ficar muito claro, que inclusive já é um benefício trazido pelo Código em relação à legislação civil, estritamente civil, é a questão da reparação do dano. A maioria dos pontos, como eu coloquei no começo, eles são pontos que envolvem bastante discussão da jurisprudência, eles são pontos que são tratados de forma bastante cuidadosa, porque nada do que pode ser dito a respeito do Código de Defesa do Consumidor, como comentei a respeito dos nossos magistrados aqui em Bauru, parte deles entende que é dessa forma que precisa ser avaliado, parte deles entende que na verdade não é caso de consumo, mas na verdade especificamente isso é uma relação estritamente civil. Então todos os pontos que são trazidos de forma objetiva pelo Código, eles vez ou outra são interpretados como possíveis, vez ou outra são interpretados como na verdade parcialmente possíveis. Então o que, por exemplo, a gente tem como inovação do caso da legislação consumerista em relação à questão do prazo no tocante a dano, no tocante a eventuais vícios que venham a acarretar problemas na vida do consumidor. Uma grande diferença é o fato de que a gente tem, dentro da legislação civil, a prescrição do prazo de 3 anos. O Código de Defesa do Consumidor, ele inova nisso, trazendo um novo prazo que, de certa forma, unificaria todos os outros prazos. A maioria deles se resumem aos 3 anos, mas unificaria todos os prazos que se relacionem a dano a 5. Além da questão da extensão do prazo, uma outra questão muito positiva é a definição do que dentro do direito a gente chama de dies a quo, ou a quo, que é o início da contagem do prazo. Isso é uma outra coisa também que, de certa forma, o Código de Defesa do Consumidor pacificou um pouco mais o entendimento. Ele se posiciona no sentido de que você tem que classificar 2 tipos de contagem, na verdade. A primeira contagem é aquela onde a prestação de serviço ou o produto, ele já de antemão, você recepciona, por exemplo, um tablet e você abre ele, você vai ouvir uma música, você percebe que o som está com um problema. Ou de repente você abre o tablet e você vê que a tela está trincada. Perceba que nesse caso, o produto que foi entregue, ele apresenta um vício que a gente classificaria como vício de fácil constatação. O vício de fácil constatação, ele é aquele que impossibilita o uso normal do produto ou do serviço sem que você consiga visualizar que existe alguma coisa ali. Então, de repente, você vai usar seu celular, ele está com a tela trincada, na primeira utilização dessa situação, você já constata. Isso é importante por quê? Porque o prazo, via de regra, começa a contar a partir dessa constatação do vício. Então, de repente, se você tem um carro com um problema dentro de um pistão, dentro de um dos cilindros, dentro do motor, é diferente de você, de repente, comprar um celular que não está funcionando o alto-falante. O tempo que você demora, de repente, para conseguir constatar isso é muito diferente. Um ponto que é importante, então, se colocar em relação a isso, o dia que se inicia a contagem deste prazo, via de regra, vai de caso para caso, lembrando aquela apresentação a respeito do direito ser você ter posicionamentos do judiciário favoráveis e desfavoráveis em relação a isso. Mas via de regra a gente tem a contagem do prazo a partir da constatação do vício. Isso é muito positivo para casos onde você tem uma determinada dificuldade em relação a um determinado produto,
Você não é especialista em relação àquilo. Eu não sou técnico de celular, mas eu uso celular. Eu não sou técnico de mecânica, mas eu uso veículos automotores. Então aí é uma extensão de uma facilidade, vamos dizer, trazida para o direito do consumidor dentro do processo. Um outro ponto que eu acho relevante colocar, a gente fala a respeito dos 90 dias que normalmente se diz a respeito da defesa. Os 90 dias, na verdade, eles são divididos em duas possibilidades. A primeira é a possibilidade do produto ou serviço ele ser perecível. Quando ele é perecível? Quando você, na utilização do produto, na utilização do serviço, ele perde o valor dele, mas não perde o valor dele da forma que de repente seria um carro, não, eu já andei 100 km, 1000 km, mas ele é depreciado com o uso. Então, um exemplo disso de repente seria uma bolacha. Uma bolacha, eu abro ela, eu tiro a bolacha, automaticamente ela deprecia, por quê? Porque foi consumido isso. De repente, o fornecimento de gasolina, a gasolina eu uso ela é consumida. Então, qual a importância dessa definição e dessa separação? Se o vício encontrado ele não traz um dano à pessoa do consumidor, o prazo é muito menor do que os 5 anos, conforme eu disse. O prazo para os produtos perecíveis, aqueles que são consumidos, é de 30 dias. O prazo para os produtos não perecíveis, aqueles que não são consumíveis, ele é de 90 dias. Às vezes a senhora que nos ouve, que nos assiste, vai até uma loja, seja lá onde for, e lá tem um vendedor, ele vai, na realidade, tentar fazer uma venda, fechar essa venda com o senhor, com a senhora, e você nota que a história que o vendedor contou antes de você adquirir a mercadoria era uma. Depois que você adquiriu a mercadoria, você chega à conclusão de que aquela história contada não era bem a realidade no que diz respeito àquela mercadoria. Isso acontece muito. Acontece, César. E na verdade, a questão desse impulso do vendedor em finalizar a compra, ele acaba sendo até, sob alguns pontos, uma boa dor de cabeça para o fornecedor que realiza efetivamente a compra, porque pela lei 8078 de 1990, o Código do Consumidor, existe uma determinação expressa no sentido de que a oferta ela vincula o contrato que eventualmente é pactuado. Isso é muito importante porque, como bem colocado, a gente está exposto a todo tipo de fala. Na verdade, na hora que você chega, você queria um produto que era para limpar o piso, e o produto que o fornecedor, que o vendedor te apresenta, ele limpa o piso, seguindo por um lado até, ele limpa o piso, traz brilho, conserta buraco, resolve a tintura. Você fala, poxa vida, eu realmente, como que eu não estava sabendo desse produto antes e deixei enrolar tanto tempo? Quando você efetua, o produto claramente vai ser mais caro por essa série de serviços agregados que ele acaba trazendo, que às vezes você nem quer. Na hora de aplicar o produto, você descobre que na verdade não era aquilo, ou na hora de eventualmente ter, de efetivamente executar a ação com o produto comprado, ou efetivamente o serviço ser prestado, você percebe que na verdade venderam um gato para você e na verdade chegou uma lebre, fazendo menção ao dito popular. O que a gente acaba encontrando que é muito positivo em relação a isso é que existe sim uma previsão dentro do Código de Defesa do Consumidor em relação a isso. Uma das coisas que é muito importante colocar é que, como coloquei, o Código de Defesa do Consumidor ele não traz só determinações objetivas, e a mentalidade dos magistrados ela é um pouco relutante em relação a aplicar exclusivamente o que a legislação consumerista traz. Convenhamos, grande parte dos magistrados que estão aí hoje atuantes, eles são de muito antes, ou pelo menos antes da vigência do Código de Defesa do Consumidor. Então são operadores do direito que já estão muito próximos, muito enraizados todos os conceitos civis. Então, citando um exemplo disso a respeito da questão
relacionada à oferta, a gente teve há um tempo atrás, citando uma causa, várias pessoas que ingressaram com demandas judiciais por... eu entrei de repente no site, não vou citar algum site, mas eu entrei num site de venda pela internet e achei aquela televisão que eu acabei de passar agora de manhã na Casas Bahia e encontrei a R$2.000, entro no site e vejo ela por 20. Perceba que claramente existe um erro aí. Claramente houve, e não só a operação de repente o funcionário ou o estagiário, ou seja quem for, a pessoa responsável por informar e fiscalizar essa apresentação, mas perceba que existe claramente uma oferta errada. Muitas pessoas acabaram ingressando com demandas judiciais, nesse caso hipotético que estou apresentando, eu quero minha televisão por R$20. Espera, se foi anunciado, se a oferta, como o próprio Código de Defesa do Consumidor coloca como requisito, ela precisa ser precisa, ela precisa ser veiculada através de uma forma que o consumidor consiga comprovar que ela, de certa forma, aconteceu. Perceba que nesse caso a gente está diante disso. Ela é precisa, o valor foi passado, o consumidor, muito esperto, bate de repente uma foto da imagem, tira aquele print screen do que ele estava visualizando no momento da oferta. Perceba que nessa situação, mesmo com o Código de Defesa do Consumidor sendo bastante objetivo no sentido de a oferta veicula o contrato, a gente tem muito claro o posicionamento da jurisprudência no sentido de que não. Neste caso, a gente tem a comprovação de que houve o que eles entendem por má fé do consumidor. Ele sabia que estava errado. Na verdade, você tem uma situação onde a gente não está falando de uma televisão de 2.000 por R$400 de desconto, por 60% do preço, por 40% do preço, onde você de repente tem uma situação, é Natal, é Dia dos Pais e sabe-se que os pais gostam especificamente dessa televisão. Então perceba que claramente não é uma oferta publicitária. Não se trata de uma oferta onde houve a intenção do fornecedor em fazer daquela forma, mas claramente houve um erro. Por que eu estou trazendo esse ponto? Porque muito embora a legislação se posicione de forma bastante franca em relação a isso, você percebe que o judiciário, não devo dizer que de todo errado, mas contra o que a lei traz de forma bastante objetiva, ele se posiciona no sentido de entender que há claramente a má-fé do consumidor e existe aí se encontra um denominador comum. Não é porque está escrito na lei de forma objetiva que a oferta tem que ser cumprida, que se ignora todos os outros elementos que envolvem a questão para simplesmente cumprir essa oferta. Lembrando que aquela oferta que eu estou colocando agora é uma oferta de repente de um site na internet que é claro o que está colocando. Eu tive um caso no escritório, claramente não posso trazer nem a empresa nem o cliente, mas eu tive um caso de um cliente que foi na vitrine, não trazia nenhuma informação. Ele era bastante objetivo em relação ao que ele esperava daquele produto, ele comprou o produto, pagou claramente o produto através de uma das formas que a empresa disponibilizava para pagamento, chegou na casa dele, foi utilizar o produto e o produto não era, na verdade ele servia para aquilo que estava escrito na caixa, mas ele tinha previsão expressa dentro do manual que não servia para aquele fim a qual aquele consumidor em especial havia feito a aquisição. Existe demanda judicial hoje, em grau de recurso, na verdade, mas existe demanda judicial hoje debatendo essa questão porque claramente o cliente chegou com a intenção, ele apresentou o anseio, o fornecedor apresentou aquele produto como uma alternativa para solucionar o problema do consumidor. O consumidor não chegou lá e falou eu quero esse daqui porque o que está escrito aqui foi indicado. Perceba, essa indicação ela é bastante diferente, mas ela também guarda relação com a oferta. Ele também guarda relação com o contrato. Perceba, o consumidor, e esse é o ponto principal, o consumidor não chegou para comprar aquele produto em questão, ele chegou com um problema. A ele foi apresentado aquele produto em questão como uma solução para o problema dele, a qual não se prestava no momento em que se foi fazer uso.
neste ponto específico, a legislação ela também guarda proteção ao consumidor. O que nós estamos verificando hoje, principalmente na questão da economia que nós estamos passando, os consumidores estão aí atrasando boletos bancários, atrasando o pagamento de parcelas em relação à questão de compra de mercadorias envolvendo uma relação de consumo, ou seja, o consumidor acaba fazendo uma dívida advinda de uma relação de consumo. E nós estamos vendo isso em jornais, em estatísticas, os consumidores não estão conseguindo pagar essa compra que fizeram. O consumidor acaba ficando com uma dívida, como eu disse há pouco, que teve como origem uma relação de consumo. E o que é retratado pelos consumidores? A pessoa fala, nossa, estou sendo cobrado, estou recebendo ligação na minha casa, estou recebendo ligação no meu serviço, eu estou recebendo cartinha, não param de me ligar, são 3, 4, 5 vezes por dia. Isso é uma situação que nós estamos vivenciando e os consumidores ficam aí sempre com aquela dúvida. Mas eu posso ser cobrado? Não posso? Eu devo? A empresa, o fornecedor está fazendo correto, a loja? Essa é uma situação palpitante que nós estamos verificando no nosso dia a dia. Sim. E, na verdade, um ponto que é muito importante que se pontue em relação a isso é a questão do reconhecimento da relação de consumo. Se não ocorre o reconhecimento da relação de consumo, como eu bem coloquei, o entendimento é que você vai aplicar estritamente a legislação civil. E não estou dizendo de forma alguma que a legislação civil não resolva a questão. Mas fato é, como a gente tem colocado até agora, você ter o reconhecimento da relação de consumo sobre vários aspectos, não vou dizer que só tenha pontos positivos, mas sobre vários aspectos, a legislação do consumidor ela é muito mais positiva em relação à parte. Muitos pontos, eles às vezes nem são de conhecimento da parte, porque eles são só exclusivamente tratados dentro do processo. Em relação à questão da cobrança, uma coisa que é muito relevante de que se traga é a questão da legalidade da dívida. Importante de se colocar é que, na verdade, a cobrança ela só pode ser feita se a dívida é legal. Então, é a primeira coisa que deve se iniciar a discussão. Há pouco, inclusive, conversando com um prospecto de cliente, foi levantado, porque estou sendo cobrada, porque pelo Facebook, ele foi ofensivo em relação à questão da minha religião. Espera, antes de discutir a relação que você tem de repente com a forma de cobrança desse fornecedor, fato é, precisa se discutir o porquê ele está te cobrando. Ele está me cobrando por uma dívida. Ok, então vamos de repente verificar se essa dívida ela está dentro dos importes. No caso que cito, a pessoa tinha contratado um plano anual de ensino. O plano havia sido, de certa forma, cancelado, já havia transcorrido boa parte dele. No momento do cancelamento, o proprietário dessa instituição de ensino falou, olha, tudo bem, mas a gente tem um débito a ser constituído pelo cancelamento. Ela aceitou. Na hora que ela me apresentou os valores, o débito do valor do cancelamento era, quiçá, na verdade eu não fiz as contas porque foi pelo celular, ela não me trouxe nenhum documento, mas quiçá maior do que o valor do que de repente ela teria que pagar se ela tivesse que efetuar o curso. Perceba que numa situação dessa já levanta uma suspeita se essa dívida ela é legítima. Não tratando então, não falando a respeito da forma de cobrar, mas falando a respeito da questão da constituição da dívida. Esse é um ponto que precisa também ser discutido, mas indo em relação à questão da cobrança, o que é importante colocar? Não, olha, a cobrança é lícita, realmente no nosso contrato original já havia uma previsão nesse sentido, realmente eu deixei de pagar em algumas situações, reconheço a dívida. Espera, o fato de você reconhecer a dívida não quer dizer que você seja a pior pessoa do mundo e que a pessoa que é o credor, no nosso caso de consumo, o fornecedor, ele possa fazer uso de todos os meios para te cobrar. Hoje a gente vê como primeira alternativa, e na verdade não devia de ser utilizada como primeira alternativa,
Ah, vou mandar para protesto, vou mandar para negativação. A gente bem conhece os órgãos de proteção de defesa do crédito, SPC, Serasa, a gente tem alguns que são um pouco menos conhecidos, o próprio sistema do Bacenjude, ele tem uma possibilidade de fazer apontamento, a gente tem o CADIM, que é para quando a dívida é com algum ente público estadual. Então perceba, existem esses meios de restrição ao crédito, mas eles precisam ser usados de forma muito inteligente. Na verdade, hoje a gente tem um posicionamento bastante positivo em relação ao direito do consumidor, no que diz respeito a quando esse direito ele é lesado de forma indevida. A saber, eu de repente descubro que estou negativado por uma dívida que já paguei, ou de repente eu descubro que eu estou negativado por 1.000 e na verdade eu estou devendo 100. Perceba, a negativação ela é legítima, ela é correta, mas ela precisa obedecer em algumas circunstâncias uma série de procedimentos. O próprio Código de Defesa do Consumidor coloca como obrigação você efetuar o comunicado ao fornecedor, ao consumidor a respeito dessa dívida, a respeito desta pretensa negativação. Perceba que a gente não está falando de uma negativação que aconteceu, mas de uma negativação que vai acontecer. Outra coisa, a questão de ligar todo dia. É complicado você dizer se é ou não abusivo. O Código de Defesa do Consumidor ele coloca que você não pode ser exposto ao ridículo. Então não pode ligar na empresa, atendeu a secretária e você fala, cadê aquela pessoa que está me devendo? Mas não, a fala é entre fornecedor e você. A tratativa ela deve ser feita da melhor forma possível, lembrando que você não pode ameaçar, você não pode de repente fazer uso de inverdades, você não pode de repente fazer uso de afirmações que a legislação traz como subjetiva de forma objetiva. Ah, a gente vai pegar o seu carro. Não, você demanda de uma ação judicial para conseguir isso, você demanda de uma série de coisas. Aquelas cartas que, por exemplo, e tive isso muito próximo, inclusive, de um cliente meu, que acabou se resolvendo de forma administrativa. Se você não pagar, nós vamos penhorar bens. Não é vocês vão penhorar bens, vocês vão entrar de repente com uma ação judicial para tentar penhorar bens. Perceba que a abordagem é diferente e ela claramente busca o quê? Ser coercitiva, fazer com que a pessoa fique com medo de repente não agir como se o negócio tivesse que ser pago hoje no final do dia, com todos aqueles juros, com todas aquelas multas. Então, nesta situação, sim, isso é ilícito e isso merece reparação. A questão da negativação, ela é, como coloquei, bastante pacificada em relação à jurisprudência. Hoje a gente tem montantes muito positivas em relação... Hoje se entende que a moral lesada em relação ao consumidor, nestes casos, ela ocorre e ela deve ser reparada através da via de reparação de dano moral, pela lesão que isso ocasionou no meu nome. De repente eu tive alguma discussão e paguei alguma coisa em decorrência dessa discussão e entendo que esse pagamento é indevido. Tem a direta relação do dano material, que ele pode ser ressarcido. Eu entendo que o pagamento foi feito de forma indevida, de uma dívida indevida. Existe também um ponto interessante, a previsão do Código de Defesa do Consumidor da restituição em dobro desse valor. Então perceba que todas essas coisas elas são trazidas pelo direito do consumidor que não pode ser lesado. É obrigação do fornecedor manter a coerência da sua cobrança. É obrigação do fornecedor manter os números exatos do quanto o consumidor está devendo. E claramente saber o quanto já recebeu, o quanto ainda tem para receber, quantos seriam os juros exatos em relação a isso a receber. E efetuar uma cobrança, sem sombra de dúvida, dentro do que a lei define, sem lesar direito do consumidor de forma indevida. É realmente interessante as questões inerentes ao direito do consumidor, aos nossos telespectadores aí, mas vamos chegando aí ao fim de mais um programa. Agradeço a presença, Dr. Guilherme Bassi, muito obrigado. Agradeço você a presença, César, agradeço a abertura de trazer essa informação para a população e para os espectadores. Acho que o Código de Defesa do Consumidor, nós temos muitos motivos para não gostar de repente do país a qual a gente vive, do sistema judicial que a gente tem,
Mas o Código de Defesa do Consumidor ele é uma vitória da comunidade nossa. Nós temos o nosso código como referência em outros países. E não adianta a gente ter esse código se o consumidor, se o cidadão não tiver consciência disso. E muito mais do que consciência disso, se não lutar pelos direitos que a eles são entregues através disso. Agradeço a FIB, agradeço a abertura do programa, agradeço você, César. Tenho que fazer um agradecimento especial à OAB, fazer um agradecimento ao Dr. Adilson Sartonello, que foi quem abriu esse espaço para a gente. Fazer um agradecimento à doutora Bruna Polanza, através na pessoa que representa a comissão OAB Vai à Escola, a qual também faço parte dentro do quadro da ordem, e manter a ordem realmente à disposição da população, manter a ordem à disposição de todos os consumidores que eventualmente se verem lesados. Às vezes você não tem nem noção se você está sendo lesado ou não. Consulte um advogado, ele com certeza vai saber a sua realidade e vai conseguir adequar o seu caso ao caso concreto dentro do que a gente entende dentro do nosso ordenamento jurídico. Não fique à mercê dos fornecedores que você melhor do que eu sabe o quanto eles lesam em alguns momentos na nossa vida. Agradeço. Aí, nós que agradecemos. Você que nos assiste, fique à vontade para mandar e-mails, para tirar dúvidas, fazer sugestões para direitoseu@fibbauru.br. E até o próximo.